Bem-vindo ao Electrified, sou seu apresentador, Dylan Loomis. Uma atualização rápida de segunda-feira sobre a notícia de que a SpaceX iria excluir Robinhood e SoFi de receber ações do IPO. Elon disse que esses relatos são falsos. Claro, faz sentido para a SpaceX distribuir as ações de forma mais ampla possível, mas veja, não vai ser um problema gerar demanda para esse IPO. E hoje soubemos que oficialmente a SpaceX entrou com o pedido, mas de forma confidencial, para seu IPO. Então, neste momento, a SEC tem todas as informações financeiras sobre a SpaceX. No entanto, para nós, isso só estará disponível daqui a algumas semanas. Por enquanto, essas informações financeiras seguem confidenciais para a SEC analisá-las, mas este deve ser o S1 mais aguardado de todos os tempos. Com base no andamento, esse S1 pode ser divulgado no fim de maio ou início de junho. Depois, os executivos da SpaceX farão um roadshow e apresentarão a SpaceX aos investidores, e devemos ter esse IPO em algum momento de junho ou julho. Não se esqueça, devemos receber o relatório PND do primeiro trimestre da Tesla amanhã de manhã, quinta-feira de manhã. Troy Teslaik está em 375 mil. Mais uma vez, o consenso compilado pela empresa ficou um pouco acima de 365.600. Já dissemos que o primeiro trimestre do ano passado não serve de comparação, pois a Tesla estava mudando para o novo Model X Ui. Só me interesso quando incluírem dados do Robotaxi no relatório PND. E só para avisar, vou trazer de volta a divisão 7030 para essas gravações no próximo vídeo. Dados do Combank da Austrália disseram que desde 1º de março, novos empréstimos para veículos elétricos a bateria aumentaram 161% em comparação com a média semanal de fevereiro. E as consultas para a compra de veículos elétricos aumentaram 136% em março. O interesse por financiamento de veículos elétricos cresceu, com visitas diárias à página de empréstimo para carros elétricos subindo 75% em março em relação a fevereiro. O aumento do interesse por veículos elétricos não se limita às residências. Os veículos elétricos também estão se tornando populares entre as empresas australianas. Os pedidos de empréstimo empresarial apenas para veículos Tesla aumentaram 268% até agora em março, em comparação com o mesmo período do ano passado. E a Câmara Federal das Indústrias Automotivas disse que apenas os veículos elétricos à bateria representaram 8,3% do total de vendas de veículos na Austrália em 2025. Então, se você incluir os híbridos na conta, esse número sobe para 13%, um aumento em relação aos 9,6% em 2024. E uma curiosidade sobre as vendas da Tesla na Noruega. Eles tiveram cerca de 41% de participação de mercado em 2023. Mas avançando para março deste ano, a Tesla ainda detém 35% de todos os novos carros de passeio. E no acumulado do ano, a participação de mercado da Tesla é de 27% na Noruega. Nós vamos querer todo excelente motorista robô licenciado na plataforma também. E estaremos em 15 cidades até o final do ano com nossos parceiros. E até 2029 achamos que vamos facilitar mais corridas autônomas e de robotáxis do que qualquer outro no mundo. Você acha que Elon participaria da plataforma ou prefere agir sozinho? Ele não trabalha bem em equipe. Acho que o Elon costuma adotar uma abordagem vertical, inclusive com refinaria própria. Novamente, quando chegar o dia em que esses Teslas forem seguros usando apenas câmeras, adoraríamos ter esses Teslas na nossa plataforma também. Atualmente temos dezenas de milhares de Teslas na nossa plataforma e alguns dos nossos motoristas usam o FSD, com certeza. Então temos muitos dados. É um ótimo carro, é um carro seguro. Adoraríamos trabalhar com eles para decidir se vamos ou não usar TBD, mas há muitos outros parceiros nesse setor e achamos que haverá muitos vencedores. Primeiro, essa previsão foi incluída no rastreador. E segundo, é simplesmente fascinante como praticamente todo mundo fora da bolha da Tesla acha que haverá muitos vencedores nesse espaço autônomo. E que em breve todas essas outras empresas vão simplesmente ter essa abordagem autônoma generalizada. Fora da Tesla, posso te dizer com certeza não será generalizado. O melhor cenário seria outras empresas tratando isso como a Waymo e até mesmo como a Tesla tem feito até agora. Mas como temos dito há anos, quando olharmos para Austin e todos aqueles veículos estiverem sem supervisão, essa mesma tecnologia você pode arrastar e soltar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Agora sim, precisamos levar em conta a neve e cruzamentos estranhos de cidade para cidade. Então haverá algumas semanas ou meses em que a Tesla vai precisar validar esses novos locais. Mas nesse ponto realmente é um problema resolvido. É só uma questão das operações e da infraestrutura conseguirem acompanhar. Naturalmente, Elon escolheu dizer isso no dia 1º de abril. O FSD 14.3 está em beta para funcionários da Tesla agora, e provavelmente será lançado amplamente até o final da semana.
eu teria ficado um pouco cético por causa do dia da mentira, mas o verdadeiro motivo é que passar de apenas funcionários para um lançamento amplo em poucos dias parece rápido demais. Já vimos várias vezes, vai dos funcionários para o grupo de acesso antecipado, eles ficam com ele por uma semana sozinhos. Depois costuma ter uma atualização pontual antes de liberar para mais pessoas. E considerando que o grupo de acesso antecipado, como Olmas, Chucks, motoristas de IA e de Teslas, ainda nem tem isso, e a partir desse momento podemos ter de 1 a 3 semanas antes de realmente ser lançado para o público em geral, sabe? Para nós, pessoas comuns. Tudo isso para dizer que não estou contando em ver o 14.3 no meu celular até este domingo. Mas se o grupo EA receber isso nos próximos dias e começarmos a ver vídeos, aí sim vou ficar animado. Fiquem tranquilos, ouvi todos os comentários. Então daqui pra frente eu vou direto para os segmentos patrocinados, e o vídeo de hoje é patrocinado pela Fantic. Aqui temos o novíssimo inflador de pneus portátil X10 Pro Max. Agora, dá uma olhada nisso. Com o X10 Pro levou cerca de 2 minutos e 50 segundos para ir de 0 PSI a 40 PSI. Mas com o novo X10 Pro Max ele foi de 0 a 40 em 1 minuto e 17 segundos. Então, mais do que o dobro da velocidade do X10 Pro e pode encher 10 pneus com uma única carga. E para ligar é só puxar a mangueira. Para desligar basta recolocar a mangueira. E aí do lado direito você pode apertar esse botão amarelo quando a mangueira estiver conectada ao pneu para esvaziar os pneus até o PSI que você quiser. Na parte inferior há um compartimento para guardar a agulha de encher bolas e adaptadores. A luz desta versão é bem mais potente e possui nova configuração para piscar em vermelho. Aqui temos a politriz portátil Fantic P10 Pro, que para ser sincero, ultimamente eu tenho usado até para limpar minhas bancadas. A politriz P10 Pro tem um design de baixa rotação, e sabemos que, historicamente, a Tesla tem uma pintura sensível. Então, essa configuração de baixa rotação vai ser ideal para usar em Teslas. A P10 pesa cerca de 230 gramas, ela é sem fio. Ela funciona por até 50 minutos com uma carga, e foi projetada para áreas que politrizes comuns não alcançam. Então, espelhos laterais, maçanetas, emblemas, curvas apertadas na dianteira, etc. E como você viu, ela vem com esse kit completo de acessórios. Então, se você quiser apoiar o trabalho que faço aqui e adicionar algumas dessas ferramentas ao seu arsenal, todos os links e códigos para tudo estarão na descrição abaixo. Itamacona Tesla sem supervisão finalmente está escalando em Austin, pelo menos alguns veículos rodando simultaneamente. A área de serviço foi significativamente expandida e a disponibilidade tem melhorado. Ainda estamos observando para ver se veremos viagens à noite ou durante condições não ideais e se o número de veículos sem supervisão ativos continua aumentando. E agora temos vários relatos de que a cerca geográfica sem supervisão foi expandida. E Jesse Richards fez alguns testes para nós e criou este mapa atualizado para a cerca geográfica sem supervisão. A parte verde é a nova expansão. E talvez o mais importante, agora cobre o centro de Austin, que tem tráfego intenso, muitos pedestres e, sem dúvida, é o local mais desafiador para dirigir. Então, se a Tesla conseguir lidar com essa área de forma autônoma, realmente cobrir o restante disso não deve ser tão difícil. Então, não estou dizendo que o resto será fácil, pois haverá obras em rodovias, sinalização ruim nos subúrbios, trilhos de trem, etc. Mas cobrir o centro de Austin parece um passo muito importante, significando que a Tesla finalmente está começando a desenvolver mais confiança no modo autônomo. E só de olhar, essa cerca geográfica mais que dobrou. Se você está se perguntando como o Jesse conseguiu essa cerca geográfica atualizada, ele simplesmente foi movendo o marcador pelo mapa para ver até onde o veículo não iria. David Moss compartilhou este breve vídeo de uma corrida de robotáxi sem supervisão em Austin lidando com essa construção e a sinalização, sem problema nenhum. Mas isso foi só uma introdução para o que Davi disse aqui. Eles estão 4 de 4 em corridas sem supervisão na cerca geográfica expandida da Tesla. Sem tempo de espera ou alertas de alta demanda. Eles fizeram 4 corridas em 2 horas. E eu sei que agora alguns de vocês aí estão revirando os olhos dizendo que estamos exagerando tudo, e eu realmente entendo esse sentimento. Mas vamos ter um pouco de perspectiva aqui. Essa postagem do David foi há pouco mais de 30 dias quando ele fez 40 viagens de robotáxi da Tesla e não teve nenhuma sem supervisão. Tá aí a prova, 27 de janeiro deste ano. Então, pessoal, eu sei que ainda estamos naquela fase do devagar no começo com tudo isso. Mas, pessoalmente, decidi que não vou deixar minha impaciência me impedir de aproveitar essa fase e cada pequeno marco, por menor que seja.
Porque um dia vou olhar para trás e lembrar quantos desacreditaram da Tesla, já que o lançamento foi mais lento do que muitos esperavam. Lembra da audiência sobre veículos autônomos que cobrimos semanas atrás? Houve um período de comentários e o senador Mark entrou em contato com algumas dessas empresas para fazer perguntas específicas. A Tesla foi uma das últimas empresas a enviar sua resposta, mas o senador Mark acabou de torná-la pública. Se você quiser ler o documento completo, vou deixar o link abaixo. Mas essa resposta da Tesla deixou muitos no setor indignados. A Tesla disse que seus veículos não são dirigidos remotamente em operações normais. Como medida de redundância, em casos raros, os HALs, que são operadores de assistência remota, estão autorizados a assumir temporariamente o controle direto do veículo como manobra final de escalonamento, depois que todas as outras ações de intervenção disponíveis forem esgotadas. Essa intervenção direta dos supervisores remotos é o último recurso e sempre é limitada em escopo e duração. Os HALs só podem assumir o controle temporário do veículo a menos de 3 km por hora. E se o acesso direto for concedido pelo ADS da Tesla, também conhecido como Sistema de Direção Autônoma, a velocidade máxima permitida é de 16 km por hora. Essa função permite que a Tesla mova rapidamente um veículo em posição comprometedora, evitando a espera por um socorrista ou representante de campo para resgatá-lo manualmente. Agora você pode estar pensando, qual é o problema? Não é bom que a Tesla tenha essa capacidade de mover o veículo se necessário? Bem, você pensaria que sim. O problema é que todas as outras empresas que responderam a essas perguntas disseram que nunca assumem o controle direto dos veículos. Agora, para ser técnico, há algumas exceções muito pequenas para algumas dessas outras empresas. Mas, de modo geral, a Tesla é a única empresa que veio a público e disse que assume o controle direto dessa forma. E agora o que temos aqui são reguladores, senadores e pessoas como Missy Cummings dizendo: viu, eu avisei, os Teslas realmente não são autônomos porque eles têm operadores de assistência remota que estão realmente controlando o veículo. E como a Tesla não está dizendo com que frequência eles assumem o controle ou com que frequência eles tomam o controle direto, alguns desses céticos estão tentando pintar um quadro como se a Tesla não estivesse compartilhando porque eles assumem o controle mais vezes do que querem que as pessoas acreditem. A Tesla disse que seus operadores de assistência remota estão apenas em Austin e ou Palo Alto. Os que estão em Palo Alto são responsáveis por fornecer uma camada extra de redundância ao serviço de Austin. Diferente da Waymo, eles não têm operador remoto nas Filipinas. Todos os operadores de assistência remota da Tesla ficam nos Estados Unidos. Mas deixe-me ser claro, todas as empresas se recusam a dizer com que frequência os operadores remotos foram realmente acionados. O senador Markey afirmou em seu relatório que as empresas de veículos autônomos mostraram grande falta de transparência sobre o uso de operadores remotos para ajudar a guiar seus veículos. A investigação revelou diferentes práticas de segurança na indústria, com grandes variações nas qualificações dos operadores, tempos de resposta e terceirização para equipes estrangeiras, sem padrão federal regulando as operações. Ele disse que pediu à NHTSA que investigue o uso de trabalhadores remotos nessas empresas e está elaborando uma lei para impor restrições ao uso de operadores remotos por empresas de veículos autônomos. Até agora, todas essas empresas alegavam não poder compartilhar as informações para não revelar segredos comerciais. Eu realmente acho estranho eles tentarem argumentar que a Tesla ter a capacidade de mover os veículos remotamente é uma responsabilidade, quando na verdade algumas dessas outras empresas nem sequer têm essa opção. Se os veículos deles ficarem presos, precisarão enviar alguém para movê-los, caso não consigam resolver de outro jeito. E pensar que alguns desses senadores ou reguladores realmente acreditam que a Tesla tem operadores dirigindo secretamente esses veículos Tesla nos bastidores, em qualquer capacidade além dos casos mais extremos e raros, é algo que acho absurdo. No momento, esse é o argumento que alguns tentam defender. O motivo de isso ser tão importante é que estamos no meio do debate sobre o Marco Federal para Veículos Autônomos, que está sendo discutido e definido. E essa história, que não foi muito divulgada, aconteceu há pouco mais de 30 dias em Austin com a Waymo. O veículo da Waymo parou atrás de um ônibus escolar com luzes piscando e placa de parada estendida enquanto alunos embarcavam. O carro parou corretamente. Então os motoristas humanos contornaram o ônibus escolar, deixando o motorista da Waymo confuso, que acionou assistentes remotos para orientação. E o operador remoto, na verdade, disse: não, esse não é um ônibus escolar com a placa de parada e as luzes piscando. Ele deu uma informação errada. Mas o motorista da Waymo recebeu essa informação e então decidiu contornar o ônibus escolar ilegalmente com base nessa orientação.
Isso gerou um grande problema para a Waymo, pois sempre afirmaram que, apesar das informações dos operadores remotos, o motorista da Waymo decide o que fazer no final. Ou seja, mesmo que o operador remoto dê uma informação ruim, o motorista da Waymo será capaz de entender isso, e ainda assim reagir de forma apropriada. Mas nesse caso, isso não ocorreu. Como já dissemos, o problema da Waymo com o ônibus escolar não foi isolado. Mais de 20 casos já foram documentados em que veículos da Waymo tiveram dificuldades com ônibus escolares. Mas no fim das contas, eu realmente acredito que vai prevalecer o bom senso e que os reguladores e senadores vão entender que a Tesla ter a capacidade de assumir o controle direto é, na verdade, uma vantagem, não uma desvantagem. Mesmo sem saber com que frequência operadores remotos da Tesla assumem o controle, espero que eles forneçam aos reguladores as informações necessárias para mostrar que os operadores não passam a maior parte do tempo dirigindo os veículos. Vou deixar novamente a resposta completa da Karen Stakely, da Tesla, no link abaixo. Eu realmente gostaria que essa fosse uma pegadinha de 1º de abril, mas o Elon disse que os pedidos personalizados dos Model S e X chegaram ao fim. Tudo o que resta agora são algumas unidades em estoque. Teremos uma cerimônia oficial para marcar o fim de uma era. Eu amo esses carros. Ele postou uma foto e disse: "Esse era eu no início da produção, há 14 anos. Pra mim, eu nunca vou esquecer onde meu fanatismo pela Tesla realmente começou. Foi lá em 2012. Eu estava na casa do meu primo e o vizinho deles tinha um novo Model S. E eles deixaram a gente entrar no banco de trás e eu vi aquela tela vertical pela primeira vez. Achei incrível ter uma tela tão grande em um carro elétrico, já que sou fã de tecnologia. Como já disse, desde aquele dia virei fã da Tesla, criando produtos personalizados para usar em jogos de pôquer, iniciar conversas e mais. E egoisticamente é bastante decepcionante porque eu sempre quis ter um Model S Plaid um dia no futuro, mas parece que isso realmente não vai ser uma opção. Sim, pessoal, sei que há mercado de usados, mas em toda compra nova de Tesla vou garantir o hardware mais recente. Então, para todos que contribuíram para o sucesso do Model S e do Model X, suas contribuições não serão esquecidas tão cedo. É um fato, esses carros são a razão pela qual a Tesla existe como empresa hoje. Como Sawyer disse, a Tesla oficialmente descontinuou as transferências gratuitas de FSD na América do Norte, o que marca a primeira vez em cerca de um ano que a Tesla não oferecerá transferências gratuitas de FSD na América do Norte. Elon disse que o Optimus 3 já anda, mas ainda precisa de ajustes finais antes de ser apresentado. Então, não vou exagerar aqui, mas tem algo nesse sentimento desse comentário junto com o que ouvimos em outros lugares sobre o programa V3 e o fato de que não vimos quase nada da Tesla. Com relação às demonstrações, isso faz com que eu diminua um pouco minhas expectativas sobre o que vamos ver na demo. E não vou me surpreender se esse evento não acontecer em abril. A Nasdaq concluiu oficialmente seu período de consulta sobre algumas mudanças propostas para este ano. De longe, a maior mudança que será implementada a partir de 1º de maio deste ano é que grandes empresas agora podem ser adicionadas à Nasdaq 10.015 dias após o IPO, em vez de terem que esperar alguns meses como faziam antes. Então, o que isso significa? Bem, normalmente no IPO há um pico de compras, demanda e interesse, e depois as empresas perdem força, se estabilizam e então são adicionadas ao índice, onde acontece toda aquela compra passiva forçada. Agora vamos ter tudo isso. Compras forçadas dos fundos passivos pouco mais de 2 semanas após o IPO, o que significa que a demanda de compra pelo IPO da SpaceX nos primeiros 30 dias depois do evento vai ser significativa. Resumindo, é provável que haja muita movimentação nas primeiras semanas após o IPO da SpaceX. Se você queria saber por que Elon está tão obcecado com o Grok Imagine, agora temos uma resposta. Ele disse que o futuro da IA é principalmente compreensão e geração de vídeos, porque os fótons são, de longe, a forma de comunicação com maior largura de banda. Essas são ferramentas essenciais para a AGI. Vale mencionar que o Imagine tem margem bruta positiva para a Shai, não dá prejuízo. A maneira mais fácil de pensar sobre isso, sabe aquele ditado de que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Bem, seguindo essa lógica, um vídeo pode valer 100.000 palavras. Então, as empresas de IA que não só conseguem gerar vídeos, mas também fazem com que seus modelos entendam esses vídeos, vão ser aquelas que têm a melhor chance de alcançar uma AGI verdadeira, porque isso vai dar a elas a melhor capacidade de realmente entender o mundo como ele é, e eu acho que isso deve ser bem intuitivo. Eu posso explicar com palavras o processo de trocar um pneu, mas se eu simplesmente colocar uma câmera e gravar, isso vai fazer um trabalho muito melhor ao mostrar para alguém como realmente fazer isso.
Ainda não chegamos lá, mas do ponto de vista do consumidor, imagine que eu grave meu drive no Pickleball e diga: "Ei, Grok, me ajude a corrigir isso e a colocar mais topspin." Mas de longe, eu acho que a aplicação mais óbvia seria para o Optimus. Se ele puder ver o mundo através de vídeo e realmente entender o que está vendo, bem, isso vai ser um grande avanço. Então, se você ainda acha que o Grok Imagine é só uma ferramenta para criadores, você definitivamente precisa repensar isso. Joe Tetmeier afirmou que, mesmo com a pausa na produção da Giga Texas nesta e na próxima semana para melhorias no Model E, manutenção e outros ajustes, a fabricação da Cybertruck está crescendo significativamente. E sabemos que a Tesla deve ter muitas Cybertrucks padrão com tração nas 4 rodas para entregar. Queremos apostar nisso. Teremos uma linha totalmente híbrida. Bronco e todos os modelos Ford terão versões híbridas. Também teremos Erens para reboque. Vamos ter um veículo totalmente elétrico acessível para competir com o Model E e o Model 3. Acredito que não exista nada similar no mercado para esses novos veículos da Ford. Iniciamos uma equipe Skunk Works na Califórnia há 4 anos. Eles eram pessoas da Fórmula 1 e da Tesla. Sabe, meu crachá nem funcionava no prédio. E aquele veículo é radicalmente diferente. Ah, legal. Estou animado para mostrar a todos engenharia. Mais tarde este ano, talvez no próximo, será lançado no ano que vem. Então é assim que eu vejo. Olha, o mundo está realmente diferente. 16% de todos os veículos totalmente elétricos vendidos no mundo são produzidos e comprados em um único país, a China. Eles estão muito à frente. Eles utilizam baterias LFP sem risco de incêndio, com o dobro da vida útil e cerca de 30% menos densidade de energia que as de lítio, porém bem mais acessíveis. Então, nesse momento, ele se expressou mal ou está se expondo por não saber que LFP também é uma bateria de lítio. A Europa está entre nós. Nos Estados Unidos, onde apenas 5% dos veículos são totalmente elétricos, já chegamos a quase 15%, mas os incentivos ao consumidor terminaram e vimos qual é o mercado natural. Só cerca de 5% do mercado dos Estados Unidos, mas ainda assim enorme. Na Europa é cerca de 25%. Na China e na Europa, os governos oferecem incentivos ao consumidor bem maiores que nos Estados Unidos, facilitando a transição para veículos elétricos, já que as baterias são caras. Acredito que estamos na terceira entrada porque os custos das baterias não caíram como esperávamos. Achávamos que eles seriam, talvez 1/3 mais baratos do que são. A Ford está fabricando uma bateria LFP para o nosso novo EV, um produto acessível em Michigan. Começaremos a produzir toda a nossa linha de EVs acessíveis no próximo ano, enquanto quase todos os concorrentes, inclusive a Tesla, praticamente deixaram de investir. Estamos muito empolgados com nossa jornada. Desculpe, com licença, o que ele disse? Todos os nossos concorrentes, até a Tesla, pararam de investir? Não tenho certeza de que tipo de substâncias o Fallen está usando, mas em nenhum mundo isso é verdade sobre a Tesla, seja falando de LFP ou de qualquer outra coisa. O investimento de capital da Tesla este ano deve chegar a 20 bilhões de dólares, excluindo a fábrica de tarifas e a expansão solar. A empresa também está construindo uma nova fábrica de produção de LFP. Talvez ele tenha se expressado mal, mas caso contrário, Jim, não vamos espalhar desinformação. As ações da Tesla fecharam o dia a $381,26, uma alta de 2,56%, enquanto o NDX subiu 1,18%. O volume foi 3% abaixo da média. Não se esqueça de conferir os novos produtos da Fantic usando meus códigos na descrição. Obrigado desde já. Desejo um ótimo dia e muito obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon.